O Filho verdadeiro permanece para sempre. Nosso versículo inicial se encontra em João, capítulo 8, verso 35. Vamos ler. Ora, o servo não fica para sempre em casa. O filho fica para sempre. Que palavra maravilhosa, né? Igreja abençoada do Senhor, povo mais que vencedor, santos do Pai, espíritos aperfeiçoados, mais que vencedores em Cristo. Igreja sem ruga e sem mácula. Meus amados irmãos, uma verdade incontestável para quem está na palavra da graça, para quem tem esse entendimento revelado, uma verdade incontestável é essa. Os filhos de Deus permanecem para sempre. Muitos questionam isso porque não têm entendimento da graça, não sabem o que é a graça, né? Então pensam que a salvação é algo que se perde, que o Filho de Deus que hoje é salvo, amanhã pode deixar de ser filho e se perder, consequentemente, né? Outros dizem até que a salvação nem foi dada ainda. São dois segmentos, né? No meio do sistema religioso nós encontramos dois segmentos. Um segmento diz que a salvação não foi dada ainda. Então a pessoa está lutando para, quem sabe, ser salva. Há um outro segmento que diz que, na verdade, a salvação já foi dada, porém ela pode se perder, porque ela depende da pessoa se manter salva. Esse tipo de pensamento, ele é tão grotesco, porque ele negligencia tudo que o Senhor prometeu para os seus filhos. Você dizer que um filho de Deus, escolhido desde antes da fundação do mundo, veja só, e a gente vai ver isso já já aqui na palavra, tá? Você dizer que um filho de Deus, escolhido do Senhor, perde a sua salvação eterna, ou seja, deixa de viver para sempre, e consequentemente deixa de ser filho, porque, veja bem, a vida eterna, amado, ela é uma herança do Filho de Deus. Entende? É uma das heranças que os filhos de Deus têm, eu entendo que a principal parte da herança, vamos dizer assim, é viver para sempre. A vida eterna é uma herança dos filhos de Deus, é um dom de Deus para os seus filhos, né? E como nós sabemos, a palavra diz que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Então Deus jamais revogaria a salvação de nenhum filho, porque o filho, como nós vimos, fica para sempre. Glória a Deus por isso, né? Mas muitos, ao contrário dessa palavra que nós acabamos de ler e do raciocínio que será apresentado hoje aqui, muitos pensam o contrário disso. E aí pisoteiam as promessas de Deus, negligenciam a palavra do Senhor, por causa de um versículo aqui, uma passagem ali que é mal interpretada, que é retirada de seu respectivo contexto e é atribuída uma interpretação aleatória. Porque, amado, você pega um texto bíblico, se você retira ele do contexto ou imediato, ou contexto geral da Bíblia, ou de qualquer que seja o contexto que ele esteja inserido, mesmo contexto histórico, cultural, etc., tudo isso tem que ser levado em conta, né, para você interpretar bem a palavra. Então, quando você tira esse texto ou versículo e você retira de seu contexto, você pode atribuir qualquer interpretação ali. Sabe? Você pode dizer qualquer coisa. Nós temos um exemplo clássico, né, dos ensinos da graça, que é em relação ao Deus desse século. Quem já está em graça há algum tempo deve saber do que eu estou falando, né? No sistema religioso sempre foi dito que o Deus desse século era um diabo espiritual, um ser espiritual, diabo, né? Um Satanás espiritual. É o Deus desse século, é o diabo. Você que veio do sistema, você não ouviu isso lá? Não, porque o Deus desse século é o diabo. É um ser espiritual, Satanás, rei do inferno. Ele é o Deus desse século. Aí você vai no contexto e você vê que o Deus desse século na Bíblia é Moisés. Que no caso é a lei, né? Não a pessoa de Moisés propriamente, mas a lei, né? Porque Moisés representa a lei, foi o intermediador, né? A lei veio por meio dele. Então o Deus desse século é Moisés, é a lei de Moisés, que cegava o entendimento dos irmãos ali, né? Como o Paulo estava dizendo ali. Mas a pessoa tira o versículo do contexto e ela coloca qualquer interpretação. Então, se eu tiro do contexto ali, o Deus desse século cegou o entendimento, eu posso dizer que o Deus desse século é o Pato Donald. Qualquer um. O Deus desse século é o Jaspion.
Ih, agora eu entreguei minha idade, né? Quem é mais antigo aí sabe do Jaspion, né? Eu posso falar qualquer coisa. Sabe? Brincadeiras à parte, eu posso falar qualquer coisa. Porque eu tirei do contexto. Agora, quando você aplica o contexto, aí você vê, opa, o pessoal diz que o Deus desse século é o diabo e na verdade é Moisés. Entende? Então as pessoas fazem isso com os textos bíblicos. E existem alguns textos que parecem dizer que o Filho de Deus perde a salvação, mas isso não faz nenhum sentido. O Filho fica para sempre. Você acabou de ver conosco, né? Vamos ler de novo aqui, ó, o primeiro versículo. João 8,35. Ora, o servo aqui no texto em grego é escravo, tá? O escravo não fica para sempre em casa. O filho fica para sempre. Percebe? Então você vai se perguntar, abençoado irmão cristiano, quem são então os filhos de Deus? Os filhos de Deus são aqueles que querem se tornar filhos de Deus? Que querem aceitar Jesus? Porque o que é pregado aí é isso, não é verdade? O cara ele não é filho de Deus, ele nasceu aqui nesse mundo aleatório. Aí, por uma sorte lá, um destino lá qualquer, que não se sabe de onde veio essa sorte, esse destino, entre aspas, né? O cara resolve aceitar Jesus. E ao aceitar Jesus, então ele se faz filho. Porque ele aceitou, então ele é filho porque ele aceitou. Ele usou o livre-arbítrio dele. Não é isso que é ensinado aí fora? Só que eu vou dizer uma coisinha para vocês. Isso não tem lugar nenhum da Bíblia. Não é tremendo isso? Não é uma coisa tão absurda você ouvir uma doutrina que na Bíblia não existe, mas que é pregada na esmagadora maioria das chamadas igrejas? Isso é ou não é um absurdo? É real isso, irmão. Não tem na Bíblia, os camaradas pregam como se fosse verdade absoluta. Olha, eu não vou entrar muito nessa coisa de aceitar Jesus hoje, mas olha só, nós temos um estudo que eu vou deixar embaixo do vídeo no YouTube. Você que está pela gravação, assista se você não assistiu. Se assistiu, assista de novo. O blasfemo conceito de aceitar Jesus. Gente, esse conceito de aceitar Jesus é uma das ideias mais blasfemas que existe na Bíblia. Aliás, que existe no sistema, né? Porque não tem na Bíblia, na verdade. Assistam a esse estudo aí, o blasfemo conceito de aceitar Jesus. Não faz sentido, né? A pessoa se fazer filho de Deus. Não. Sabe por que não faz sentido? Porque os filhos de Deus, amados, foram escolhidos desde antes da fundação do mundo. Foram eleitos, tá? Esse é o ponto. Quando se fala que alguém é eleito, eleito é o quê? Alguém que foi escolhido para alguma coisa, né? Então a pessoa foi lá, votou e elegeu um presidente. Ou seja, ele foi escolhido como presidente. A eleição é uma escolha. E quem fez essa escolha? De quem foi o critério? De Deus. Deus escolheu os seus filhos antes do mundo ser mundo. Sabe a criação do Gênesis? Que Deus criou o mundo, aquela coisa toda. Antes disso tudo, Deus já havia escolhido os seus filhos. Ah, mas Cristiano, isso aí, veja bem. Não, amado, não tem veja bem. Vamos ler, está na palavra de Deus. Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5. Eu vou ler aqui a Nova Versão Internacional. Versículo 4. Porque Deus nos escolheu nele, olha só, queridos, antes da criação do mundo. Ou seja, o Senhor nos escolheu a critério dele, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Hoje você, eu, todos nós somos santos e irrepreensíveis por meio de Cristo, né? Por meio daquilo que Cristo fez no Calvário, tá? Agora veja o 5. E em amor nos predestinou. O que é predestinação? A predestinação é a execução da escolha do Senhor, é a execução da eleição. A predestinação vem da eleição. Então, primeiro o Senhor elegeu e aí ele deu um pré-destino. Entende? Predestinação é isso. É um destino previamente estabelecido. Tá? E é bom que isso fique bem claro. Cristiano França, o que é predestinação? É um pré-destino. É um destino que foi estabelecido previamente. Então a predestinação, ela é uma consequência da eleição. Então o Senhor elegeu, escolheu antes da criação do mundo, e aí, em amor,
nos predestinou para sermos adotados como filho. Já vou explicar esse conceito aqui de adoção, tá? Para sermos adotados como filho por meio de Jesus Cristo. Porque foi por meio dele que fomos salvos. Vocês estão entendendo o ponto? Por meio de Cristo. Porque o que Cristo fez ao morrer e ressuscitar tornou possível a adoção. Já vou explicar o conceito de adoção, tá? Agora veja o finalzinho do versículo. Conforme o bom propósito da sua vontade. Ou seja, a eleição e a consequente predestinação foi conforme a vontade de Deus. Vocês percebem que não existe, portanto, um critério humano nisso aí? Você entende que, ao contrário do que a religião aí fora prega, Deus não levou em conta o critério humano, porque o humano não teria capacidade nenhuma de se tornar filho de Deus, de escolher Deus. Paulo disse, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. O ser humano jamais teria essa capacidade. E Deus sempre soube disso. Então ele escolheu os seus filhos. Tá? E isso não é só para os judeus, não. Isso foi antes da cruz, durante o período da lei, na carne. Alguns dizem que a predestinação foram para os judeus, na carne, que eles foram escolhidos, filhos de Deus. Veja bem, não. Antes da cruz eles foram escolhidos como povo de Deus, filhos de Abraão. Mas isso segundo a carne. Tá? Agora, a predestinação é algo espiritual. Antes da fundação do mundo, não havia carne, nem sangue, nem mundo, nem criação, nem nada. Então, a predestinação e a eleição não tem a ver com ser judeu ou não ser judeu. Tem a ver com ser filho de Deus no Espírito. Percebeu, né? Então, Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos. Cristiano França, o que é esse negócio de ser adotado? Vamos lá. Isso aqui é uma linguagem figurativa de Paulo, porque, veja bem, a visão é que, antes da cruz, o povo era escravo. Percebe? Escravo. Por causa da lei. O Paulo diz isso, né? Escrevendo aos Gálatas, ele diz isso. Ele fala claramente sobre o escravo, né? O filho da serva, o filho da livre, né? Então, o filho da escrava é o escravo. Né? E o escravo é quem está debaixo da lei. E antes da cruz, então, eles eram escravos. E aí foram adotados como filhos. Por quê? Porque Jesus morreu. Ao morrer, ele cumpriu toda a lei, aniquilou o pecado, aquela coisa que nós já estudamos muitas vezes aqui, né? Aniquilou o pecado e, consequentemente, pôs fim à lei, por isso que o fim da lei, a fronteira da lei é Cristo. Tá? Então teve o fim nele. Ao encerrar a lei, o Senhor acabou com a escravidão. Então aqueles que eram filhos, mas estavam vivendo como escravos, foram adotados. Isso é uma linguagem, repito, amado, figurativa, tá? E por que o Senhor fez isso? Porque o Senhor adotou, entre aspas, aquele povo. Porque, na verdade, eles já haviam sido escolhidos desde antes da fundação do mundo. Então você vê que não é acaso, não é que Deus ficou esperando o homem escolher e aceitar Jesus. Não existe isso. Tá? Então veja, aquele povo que viveu antes da cruz ainda como escravo, eles foram adotados. Eu estou colocando aspas porque é uma linguagem figurativa. Ou seja, deixaram de ser escravos para se tornarem filhos. Nós já nascemos filhos. Pegou? Mas, Cristiano, por que nós já nascemos filhos? Porque nós já nascemos depois da obra consumada. Eu pergunto, você nasceu debaixo da lei? Eu me refiro não às obras da lei que as igrejas fazem hoje. Eu estou falando do tempo da lei. Você nasceu no tempo da lei? Antes da cruz? Não. Eu também não. Você já nasceu com a obra consumada. Você já nasceu depois do fim da lei. Inclusive depois da queda do templo de Jerusalém. Né? O templo de Jerusalém foi destruído no ano 70, na vinda de Cristo e no juízo sobre Israel. E ali foi o fim definitivo da lei. Na cruz o Senhor cumpriu tudo. O Senhor colocou o fim à lei no seu sentido original. Ou seja, a lei, ela conduzia o povo, né? Até Cristo, como Paulo disse. A lei foi um aio. Então a lei tinha ali um sentido. Então Jesus cumpriu e pôs fim ao sentido original da lei. Só que ela continuou sendo praticada no templo. Então o templo se manteve de pé, então tudo da lei era oferecido. Os sacrifícios pelos pecados, os dízimos, os sacrifícios menores, os animais imolados, todo aquele cerimonialismo, né? As abluções, que eram os banhos, né? As lavagens por meio das águas.
Tudo isso era realizado ali ainda. Então a lei se manteve ali naquele templo. Por isso foi importante a queda do templo para marcar definitivamente o fim da lei. Tá? Então, ao fazer isso, o Senhor adotou aquele povo. Eles eram escravos, ele pôs fim à lei, acabou com a escravidão, então eles foram adotados. Nós já nascemos depois desse processo todo, então você nunca foi escravo. Ainda, veja bem, ainda que você tenha passado em obras da lei nas igrejas do sistema, mas você nunca esteve de fato debaixo da lei. Nós nunca estivemos debaixo da lei de fato. Nós cumprimos obras da lei, que trazem sim maldição, mas nós nunca estivemos debaixo da lei, literalmente. Porque nunca estivemos antes da cruz, nós nascemos muito depois. Então você já nasceu filho. Então aqueles irmãos lá da igreja primitiva foram adotados. Nós já nascemos sendo filhos. Bom, acho que está bem claro isso aí, né? Então o que vocês observaram aí? Que o Senhor escolheu os seus filhos antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis, e ele fez isso em amor. Ele deu um predestino em amor aos seus filhos, né? Qual a conclusão, então, que nós chegamos através desse raciocínio? Que existem nesse mundo dois grupos de pessoas. Entende? E isso está, meu irmão, deixa eu falar para vocês uma coisa. Isso está no total controle de Deus. Você não tem que questionar isso. Ah, mas como pode Deus escolher os filhos para a salvação? Isso é um absurdo. Amado, se eu fosse você, eu não ficaria questionando a Deus não, tá? Vai por mim. Não é bom ficar questionando a Deus, não. Tá? Isso está no controle dele. Então existem os filhos que ele escolheu e existem aqueles que não são filhos para a salvação. Percebe? São dois grupos, também conhecidos como duas sementes, né? O joio e o trigo. Dois vasos de honra e desonra. Duas árvores, árvore boa, árvore má. Estão percebendo que são dois grupos? Terra boa e terra ruim. A gente já vai ver isso aí. Existem esses dois grupos. Vamos ver aqui Romanos, capítulo 9. Vamos ler os versos do 20 ao 24. 20. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Olha o que eu acabei de falar agora há pouco, hein? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ó. Você vai lá, você é um oleiro, como está aqui no contexto, na figura, né? Você é um oleiro, você está montando ali um vaso, fazendo, dando forma. Qual o sentido do vaso olhar para você e perguntar: olha, por que você me fez assim? Por que você me pintou de azul e não de vermelho? Ou por que você me deixou na cor de barro e não me deu um acabamento? Eu pergunto para você, qual o sentido disso? Isso não tem sentido. É isso que o Paulo está dizendo aqui. Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Isso não tem sentido, né? 21. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra. Tá vendo, amado? É o mesmo barro, ou seja, é a humanidade, é o mesmo barro. Agora, desse barro, ele faz vasos para honra e para desonra. Então, na humanidade, há os dois tipos de vasos. Percebeu, né? 22. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição? Meus amados, aqui eu me lembro de Provérbios capítulo 16, que diz que o Senhor criou o ímpio para o dia do mal. Percebe? O dia do mal ali tem um sentido de juízo, é o dia do juízo, o dia do julgamento. É Deus, irmão. Vamos lá, vamos pensar. Deus é Deus. O sistema fica aí relutante, questionando a Deus. Não pode. Mas como é que Deus pode escolher? Ué, como é que Deus pode escolher? Eu pergunto para você, como é que você tem coragem de questionar? Por acaso o vaso tem direito de dizer pro oleiro: por que me fizeste assim? 23. A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Pegou aí, não?
Pegou os dois vasos? Entendeu o esquema? É isso. E o vaso não tem direito de questionar o oleiro, não. Porque o oleiro é ninguém mais, ninguém menos do que o Criador de todas as coisas. E quem são, então, os vasos de misericórdia? 24. Os quais somos nós. O povo de Deus, amados, a igreja, os filhos, somos nós que somos vasos de misericórdia. A quem também chamou, agora veja, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Opa! Quer dizer que a predestinação não é só para os judeus? Na carne talvez sim, né? Se você pensar segundo a carne. Mas e se você pensar segundo o Espírito? Segundo o Espírito não tem carne. Segundo o Espírito não existe judeu e gentio. Percebe isso aí? A eleição, então, foi uma escolha feita antes da fundação do mundo e a predestinação foi a consequência da eleição. Né? Ou seja, o Senhor elegeu o seu povo, os seus filhos, né? Antes da fundação do mundo e deu um predestino para eles, como eu falei agora há pouco. Esses que receberam esse predestino da parte de Deus de serem filhos do Senhor, esses são vasos de honra. É a mesma massa, observe esse detalhe, ou seja, é a humanidade. Imagine a humanidade sendo uma massa na mão do oleiro. Uns ele fez para honra, outros ele fez para desonra. Você vai questionar? Você viu aqui no versículo 20, quem és tu, homem, para discutires com Deus? Eu não acho uma boa discutir com Deus, nem debater com Deus, nem questionar a Deus. Deus sabe o que faz. O que ele faz é perfeito. Entende? Ainda que a sua mente humana não aceite. A mente, o pensamento humano não aceita. O sistema religioso tem um pensamento humano, né? É um pensamento carnal sobre as coisas de Deus. Eles interpretam tudo carnalmente. Né? Então eles não aceitam que Deus escolheu. Como é que pode? Não, eles inventam várias doutrinas. Eles pegam esse... Muitos nem leem, gente. Olha, tem denominação que nunca toca em Romanos capítulo 9. Nunca lê. Olha, vou falar para vocês. Se foram mais ou menos 20 anos ali como religioso, então vamos arredondar. Eu fiquei 14 anos como pentecostal, numa igreja pentecostal, e 6 anos como batista. Nesses 20 anos, eu nunca vi nenhum líder, pastor, bispo, sei lá, pegar o Romanos capítulo 9 e destrinchar. Nunca vi. Na igreja pentecostal a qual eu pertenci, sequer havia estudos bíblicos consistentes, né? Na verdade, a liderança só pegava ali um outro versículo para fazer campanha. Não havia propriamente estudos bíblicos, propriamente, né? Já na igreja batista havia, sim, um cuidado maior com os estudos, escola dominical, revistinha, né, da convenção batista, não sei o que e tal. Mas eu nunca vi nenhum pastor batista, nenhuma revistinha dessa de escola dominical batista, falar de Romanos 9. Eles correm nessa passagem. E quando entram, eles inventam. Não, porque a predestinação é para os judeus, porque é segunda carne, porque isso e aquilo. Percebeu, né? Agora, amado, vamos lá. Vocês entenderam, né? Que quem são os filhos? São os escolhidos. A boa semente, o trigo, né? É joio e trigo. Então, o filho é o trigo. O vaso de honra, você já viu, foram escolhidos antes da fundação do mundo e receberam de Deus um predestino para serem filhos, né? Os que estavam antes da cruz eram escravos e foram adotados. E nós já nascemos como filhos plenos, graças a Deus. Agora, observe essa passagem aqui do livro histórico de Mateus. Aqui, amado, tem uma revelação muito interessante mesmo, e que nos ajuda a entender essa questão do filho que permanece. Né? Esse entendimento derruba de vez essa ideia de perder salvação e de algumas passagens bíblicas, como eu disse no início, que algumas pessoas e grupos e segmentos aí chamados cristãos utilizam para dizer que a salvação se perde. Então, há uma revelação muito interessante aqui. Mateus capítulo 13, vamos ler do 4 até o 9. Aqui, Jesus está falando de uma sementeira. No contexto aqui, a semente é a palavra, tá? Então ele diz que o semeador saiu a semear. No caso aqui é a palavra. Aí ele diz assim: e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho.
e vieram as aves e comeram-na. Observe aqui, o que você entende dessa passagem aqui? Sendo a palavra a semente aqui no contexto, você entende que a palavra é pregada e não chega a muitos, porque ela cai ao pé do caminho. Ou seja, há um grupo de pessoas que sequer tem o privilégio de ouvir a palavra de fato. Não é o que você tira disso? Porque se a semente caiu durante o caminho do semeador, que está pregando no caso, né? Se a semente caiu, então ela não chegou em ninguém. As aves foram lá e comeram. Não chegou no coração de ninguém. Não chegou na terra de ninguém. A terra aqui, no caso, é o coração, né? É o entendimento. Tá? Então, há pessoas que sequer têm o privilégio de ouvir. Muito bem. Agora, 5 e 6. Olha que revelação tremenda tem aqui. E outra parte caiu em pedregais. Raciocina comigo. Corações de pedra. Já ouviu falar disso? Muito bem. Observe bem. Onde não havia terra bastante. Porque é de pedra, é um terreno pedregoso. Mas havia um pouquinho de terra, só não era bastante. Agora, observe isso aqui. E logo nasceu. Opa! Quer dizer que é um grupo de pessoas que a palavra chega a nascer no coração delas? Tem, meu amado. Tá pegando aí? É coração de pedra, mas tem um pouquinho de terra. Então a semente caiu, lembrando que a semente aqui é a palavra, e logo nasceu. Opa! Guarda bem essa informação, porque nós vamos precisar dela mais à frente, você vai entender. Guarda bem. Então a palavra nasceu no coração, logo nasceu a semente, porque não tinha terra funda. Então ela caiu numa terra rasinha ali, tinha mais pedra do que terra, então chegou a nascer. Mas, vindo o sol, queimou-se, né? No caso a planta que nasceu, e secou-se, porque não tinha raiz. Opa! Então nós já vemos aqui 2 grupos de pessoas. Veja bem, esses grupos, amados, são os vasos de desonra, tá? Tá bom? É o mesmo vaso de desonra, só que são experiências diferentes. Então, para uns a palavra nem chega, porque a semente cai à beira do caminho. Para outros, a palavra chega e cresce no coração. Olha só. Não é curioso isso? Você imaginar que um vaso de desonra pode experimentar a palavra de Deus? É, irmão. Pegou, né? Porque a palavra caiu no coração dele e logo nasceu. Mas era um coração de pedra. Tinha pouca terra. Então, como não tinha raiz, observe, né? Irmão, trabalha esse conceito na tua mente aí. Trabalha bem na tua mente isso aí, tá? Então não tinha raiz, então não foi para frente, não se desenvolveu. Então a palavra chegou a nascer, mas a árvore não cresceu. Vamos seguir com a leitura. 7. E a outra caiu entre espinhos. São corações espinhosos, né? E os espinhos cresceram e sufocaram a semente, que é a palavra. Você percebeu aqui? Veja bem, vou repetir. É o mesmo grupo de pessoas. São os vasos de desonra, tá? Só que são experiências diferentes. Uns nem chegam a ouvir, a semente cai na beira do caminho. Outros ouvem e dão crédito no início. A palavra cresce no coração, mas o coração é pedregoso. Não tem raiz, não tem terra para dar raiz para a planta. Então, a planta morre, ou seja, a palavra não se desenvolve. Pegou, né? E tem esses que são corações espinhosos, que tem um efeito parecido, né? A semente cai, mas o espinho não deixa a semente crescer. Agora veja, são terras ruins essa aqui, né? Agora observe o outro grupo nos versículos 8 e 9. E outra parte das sementes, né, caiu em terra boa. Pergunto para vocês, quem são os de terra boa? Os filhos de Deus. Os filhos do Senhor, escolhidos desde antes da fundação do mundo, predestinados. Pegou aí, né? E outra caiu em boa terra e deu fruto. Ó, um a 100, outro a 60, outro a 30. Né? Ou seja, metaforicamente, né? Multiplicou a 100, a 60, a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça
E eu pergunto, quem é que tem ouvidos para ouvir essa palavra? Pegou? Os filhos. Você tem ouvido de filho? Então você ouve essa palavra e você entende. Por isso que Jesus falou, quem tem ouvidos, ouça. Tremendo, né? Você pegou então, amado? Alguns nem ouvem, outros têm coração de espinho, a palavra eles até ouvem, mas o espinho abafa. E tem outros que têm um coração de pedra. A palavra penetra, ela cria raiz até, mas não se desenvolve. Observe bem isso aí, tá? Agora, vejamos aqui. Romanos capítulo 11, versículos 22 e 23. Vamos fazer um paralelo dessa passagem aqui com a que acabamos de ler. Vamos lá. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Mais uma vez, o critério é de Deus, tá? Severidade para com aqueles que caíram. Quem são os que caíram aqui no contexto? Eram os judeus, que haviam sido negligentes para com Jesus, que não receberam o Senhor, que estavam na incredulidade em relação ao Messias, tá? Mas bondade para com você. Quem é você aqui? Você são os gentios. O Paulo está falando aqui nesse trecho exatamente com os gentios daquela igreja. Então, severidade de Deus para com aqueles que caíram e bondade para com você. Agora veja, desde que permaneça na bondade de Deus, na bondade dele. Observe bem isso aqui, amado. Mais uma vez, quem que atua para que isso aconteça? É Deus. É a bondade e a severidade de Deus. Aquele que permanece na bondade de Deus, permanece porque Deus quer que permaneça. E por que Deus quer que permaneça na bondade dele? Porque é filho dele. Está percebendo, né? De outra forma, você também será cortado. Muitos pensam que isso aqui é perder salvação. Aí, Cristiano, tá vendo? Vai ser cortado. Então é perder salvação. Não, não é perder salvação. Esse texto não está falando disso. Esse texto está falando exatamente das pessoas que têm o coração de pedra, que são vasos de desonra, mas que o coração chega a germinar. As pessoas participam da igreja, elas estão ali e parece que elas estão na bondade de Deus, né? Mas ela só vai permanecer na bondade de Deus se ela for filha de verdade, se ela tiver terra boa no coração. Vocês estão entendendo o ponto? Essas pessoas que Paulo fala que podem ser cortadas são aquelas pessoas com coração pedregoso, onde a palavra penetra e aí você pensa que aquela pessoa é uma irmã. Ela tem jeito de irmã, tem jeito de serva de Deus. Você olha para ela, você vê até, a princípio, uma pessoa com boas condutas. Então parece que é uma pessoa conduzida pelo Espírito. Parece que é uma pessoa que vive a palavra de Deus. Mas o coração dela é de pedra. Então Paulo está dizendo, olha, se você permanecer na bondade de Deus, você vai ficar. Agora, se você não permanecer, você vai ser cortado. Quem é que é cortado, amado irmão, amada irmã? Eu te pergunto, você acha que Deus cortaria um filho dele? Responde aí. Vocês acham mesmo que Deus cortaria um filho dele, que ele escolheu antes da fundação do mundo? Amado, note isso. A salvação, a eleição, a posição de filho, não foi um acaso que aconteceu depois. Deus preparou antes da fundação do mundo. Então você acha mesmo que ele permitiria que um filho dele fosse cortado? Não. Só é cortado quem permanece na bondade dele. Então Paulo está dizendo o seguinte, olha, gentios, os judeus, grande parte, a maioria, né, foi cortado. Eles faziam parte da oliveira verdadeira, né, porque é a origem deles, né, como povo de Deus, descendente de Abraão segundo a carne. Então eles é que eram a raiz. Os judeus é que eram a oliveira verdadeira. Vocês, gentios, foram enxertados. Olha que interessante esse conceito, né? Então Paulo fala, olha, vocês não devem se gloriar contra os judeus, né? Vocês não devem bater no peito e dizer, nós fomos enxertados e os judeus foram retirados. Não, porque tem que permanecer na bondade de Deus. Amados, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu já convivi com pessoas assim. Pessoas que você olhava e dizia, é serva de Deus, é servo de Deus. Esse, olha, tá na graça. A pessoa confessa, amado, a pessoa confessava a graça com uma alegria. E você via a pessoa exultante, e graça pra cá, graça pra lá. De repente a pessoa se declarou ateu.
E não foi só uma vez não, tá? Eu já convivi com alguém que era pastor de uma igreja e que recebeu a graça. Manteve contato comigo por um bom tempo, essa pessoa. Pastor. E começou a pregar a graça. Empolgado, porque graça pra cá, graça pra lá. Daqui a pouco, isso já tem muitos anos, tá, gente? Muitos anos já. Aí daqui a pouco essa pessoa me escreveu. Ah, porque agora eu sou ateu, porque... E aí você fica perguntando, mas como é que pode? Uma pessoa que estava exultando a graça, inclusive pregador, agora é ateu. Percebe? Porque o coração é de pedra. Não permaneceu na bondade de Deus e foi cortado. Mas por que ele foi cortado? Porque ele perdeu a salvação? Não, ele foi cortado porque ele nunca foi filho. Pegou agora a referência? 23 agora. E quanto a eles, os judeus, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados. Olha só. Pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Por que Paulo falou isso? Porque Paulo sabia que havia judeus que creriam. Nem todos os judeus creriam em Jesus como Messias. A maioria não creu. Mas Paulo sabia que havia muitos ainda que poderiam e que creriam, né? Que ouviriam do Messias e acreditariam nele. Então Paulo disse, esses vão ser enxertados outra vez. Eles eram oliveira, pela incredulidade foram quebrados, foram arrancados da árvore da oliveira. Mas Deus pode enxertá-los. Olha que coisa maravilhosa. Agora, por que esse movimento de quebrar, de enxertar? Isso é o quê? É a escolha do homem? Não, é Deus que determina isso. Então, se os judeus não permanecessem na incredulidade, ou seja, aqueles que viriam a acreditar por meio da pregação, seriam novamente enxertados. Mas por quê? Porque antes da fundação do mundo haviam sido escolhidos por Deus como filhos. Está entendendo o ponto agora? Então, ser cortado aqui não é perder salvação. É aquela pessoa que está na igreja, vamos dizer, né? Está ali no grupo e ora e fala da graça e até prega e é isso e aquilo. E daqui a pouco a pessoa cai, a pessoa sai fora, não acredito mais. Ou volta para a lei. Isso acontece também, né? A pessoa que está na graça, de repente volta para a lei. Voltou lá para os cerimonialismos e para tudo mais. Ah, negócio de graça, não quero. Isso também eu já vi, tá? A pessoa confessa a graça. Não, estou na graça, irmão, não sei o quê. Passa um tempo e volta. Ah, não, voltei, estou aqui no sistema. Por que isso acontece? Coração de pedra. A palavra até penetrou. Começou a dar uma raizinha, mas não tinha terra. Então a raiz morreu. A palavra não prosperou. Por quê? Porque a palavra não prospera no coração do filho da perdição. A palavra não prospera no coração do vaso de desonra. Então ele pode ter aparência de filho, né? Ele parece que está ali, ele parece que participa do Espírito Santo, que participa da palavra e tal. Amado, o filho verdadeiro vai permanecer. Isso é fato. Agora, quem não é filho, cai, pode ter certeza. Ou vira ateu, volta a ser ateu, ou volta para a obra da lei e chuta o evangelho. Sinto muito, mas é assim que acontece. Então, não é cortado porque é um filho que perdeu a salvação. É cortado porque ele parecia ser filho, mas não era. Então, logo ele se revelou e aí foi cortado. Por isso que o tema do estudo hoje é esse. O filho verdadeiro permanece para sempre. Entendeu o ponto? Uma outra passagem interessante também, muito usada aqui para dizer que a salvação se perde. Hebreus capítulo 6, versículos 4 até o 8. Nova versão internacional. Olha só que interessante. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, vejam só isso aqui, amado. Provaram do dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo. Observem bem isso aqui. Experimentaram a boa palavra de Deus. Então eles provaram o dom celestial, provaram, né, do envolvimento ali do Espírito Santo. Estavam na igreja, né? Obviamente, esse é o sentido. Participavam ali, experimentaram da palavra e os poderes da era que há de vir. Gente, a era que há de vir aqui é a graça, tá? É bom ficar claro. Mas Cristiano, eles já não estavam na graça aqui? Sim, estavam, só que na verdade eles estavam ainda antes da queda do templo de Jerusalém.
O caminho da graça só foi totalmente aberto quando o templo caiu. Tá? É bom entender isso. Então, eles sabiam ali que a era da graça estava por vir. O caminho seria totalmente aberto. Os filhos de Deus seriam totalmente livres. Tá? Aqui, eles estavam ainda vivendo um período de transição. Aquilo que eu disse, né? Jesus já havia cumprido a lei, já havia posto fim à lei em seu sentido original, porém a lei ainda era cumprida. Tá? Esse é o ponto aqui. Tá? Então, a era que há de vir é que havia de vir naquela época. Né? Com a queda do templo, a era da graça se tornou 100%, vamos dizer assim, estabelecida. Né? Então, esse é o sentido aqui. Então, eles provaram da graça, que é a era que havia de vir naquela época, e que era esta que nós já estamos, graças a Deus. Glória a Deus, nós já nascemos na era da graça, tá? Mas eles estavam ainda antes da queda do templo. Então, olha só o que o texto está dizendo. Aqueles que foram iluminados, então você olha a pessoa iluminada, a pessoa conhece a palavra, a pessoa tem aquela aparência de filho de Deus e tal, e provaram um dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito. Eu, particularmente, não entendo isso aqui como o Espírito Santo habitando, tá? Porque eu tenho para mim que o Espírito Santo não habitaria em um filho da perdição. Tá? Esse é o meu entendimento. Então, participar do Espírito Santo é você participar do convívio ali da igreja, das coisas da igreja, da direção que a igreja recebe do Espírito. Eu entendo dessa maneira, tá? E experimentar a palavra. Eu acabei de falar, uma pessoa que era pastor, pregava a graça. Entende? E aí? Eu fiquei, na época, estupefato com isso. Isso já tem mais de 10 anos, tá, gente? Já tem mais de 10 anos isso. E uma coisa que me chocou muito, porque era uma pessoa que pregava a palavra e tinha um conhecimento, sabe? E começou a estudar a palavra com a gente, começou a crescer em conhecimento, e era uma pessoa que pregava mesmo para valer, que tinha uma autoridade. De repente, sou ateu agora. Ou seja, ele foi iluminado, não foi? Vamos lá, vamos raciocinar. Essa pessoa que eu estou falando para vocês, ela não foi iluminada? Ela foi aqui, ó. Aqueles que uma vez foram iluminados. Essa pessoa foi iluminada. A palavra chegou no coração dela e achou um pouquinho de terra. Está entendendo o ponto? Mas como essa pessoa não é da salvação, pegou, né? O coração é de pedra, então a palavra não prosseguiu. Então ele foi iluminado, participou do dom do Espírito, tal, aquela coisa toda, pastor, eu prego, tal. De repente eu sou ateu. Eu convivi, essa pessoa eu não convivi pessoalmente, tá? Foi pela internet. Já eu convivi com uma outra pessoa que também você olhava, que irmã, que coisa, graça pra cá, graça pra lá. Agora sou ateia. Percebe? Por que isso acontece? Porque não é filho de verdade. Parece ser filho. Foi iluminado no primeiro momento, mas o coração é de pedra, então a palavra germinou, mas não prosseguiu. Vamos ler de novo então, vamos voltar. 4 e 5, e a gente vai ler até o 8, né? Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a boa palavra de Deus e os poderes da era que há de vir e que já veio, que é a graça, e caíram. Olha só, versículo 6, né? E caíram. Pegou, né? O que é esse caíram aqui? Amados, como essa carta aqui é para os hebreus, eu tendo a acreditar que esse cair é voltar para a lei. Eu acredito nisso, tá? Aqui o texto está se referindo muito provavelmente a pessoas que chegaram a participar da igreja ali dos hebreus, mas que depois sucumbiram e voltaram para a lei. Eu entendo esse caíram assim, tá? Muito provavelmente é isso. É só você ver quem é o destinatário da carta, os hebreus. Era uma igreja formada de judeus que haviam crido em Jesus, tá? Então, muitos judeus foram iluminados, né? Participaram da igreja, participaram de tudo, participaram da palavra, mas caíram, ou seja, voltaram para a lei. Então, o apóstolo diz o seguinte: esses que caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Por que estão crucificando de novo o Filho de Deus? Porque Jesus morreu por causa da lei. Sim ou não? Sim. Se a pessoa volta para a lei, então ela está colocando Jesus na cruz de novo. Simbolicamente, né? É isso que o texto está falando aqui.
Ó, esses que voltaram para a lei, porque muito provavelmente é isso o significado, esse cair, esses que experimentaram o evangelho e voltaram para a lei, não podem ser reconduzidos ao arrependimento. Porque, na verdade, ao voltarem para a lei, eles estão colocando Jesus na cruz de novo. 7. Agora, abençoado, observe o 7 e depois o 8. Aqui vocês vão encontrar 2 tipos de terras. Vamos lá, vamos de novo. Joio e trigo. Vaso de honra, vaso de desonra. Terra boa, terra má. São 2 grupos. Aqui vamos ler agora sobre esses 2 grupos. Os que têm coração de terra boa e o coração pedregoso de terra má. Vamos lá, 7. Pois a terra, aqui é a terra boa, tá? Que absorve a chuva é a água, e a água é a palavra de Deus. Então, o coração que absorve a palavra, em outras palavras, né? Que cai frequentemente e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe o quê? Recebe a bênção de Deus. É a boa terra, é o coração bom, percebeu? Coração de Deus, de filho de Deus, escolhido antes da fundação do mundo. Agora veja o outro tipo de terra. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada, julgada, condenada, né? Você pode interpretar dessa maneira. Por que eu posso interpretar dessa maneira? Porque o seu fim é ser queimada. Amados, o que é o fogo? Eu já falei muitas vezes aqui. O que o fogo representa na Bíblia? Juízo. O que Paulo disse? Os que não receberão galardão vão ser salvos, todavia, como pelo fogo. Né? Vão passar pelo juízo lá das obras, não é isso? Lago de fogo. Pegou, né? Tá pegando? Fogo simboliza juízo. Tá? O joio vai ser reunido e jogado para ser queimado. Né? Quando Jesus fala das 2 sementes, né, do joio e do trigo, ele diz que o joio seria reunido e jogado no fogo para ser queimado, ou seja, ia passar pelo juízo de Deus. O que o texto diz aqui? A terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada, e seu fim é ser queimada, é juízo. Pegou, né? Veja bem, o juízo já aconteceu. O salvo é salvo, sempre salvo, ponto. É filho de Deus. O perdido é perdido para sempre perdido. Já nasceu condenado. Assim como o filho de Deus já nasce salvo, sempre salvo, o da perdição nasce perdido para sempre. Não tem vida eterna. Salvação, amado, é viver para sempre, né? É vida eterna. Então, o da perdição só tem vida nessa terra aqui. E ponto final para ele. O filho de Deus não, o destino dele é o paraíso. Ele vive um período aqui na terra e depois ele vai para o paraíso. Porque já acabou o julgamento, não tem mais julgamento. Então o filho nasce, né, sendo filho, ele nasce salvo, e o que não é filho é vaso de desonra, nasce já condenado. Ponto, acabou. Então vocês estão entendendo que essas passagens aqui não tem sentido falar que isso aqui é perder salvação? Não é. Aqui está falando de 2 grupos de pessoas. Então aqueles que experimentaram a palavra de Deus, né, como falou aqui no início, que foram iluminados, como os exemplos que eu dei dessas pessoas que eu convivi, né, foram iluminados. Mas o coração é de pedra. A terra não é boa no coração. Então por isso que eles não podiam ser renovados para arrependimento, porque eles voltaram para a lei, no caso aqui do contexto, né? Ou no nosso contexto aqui, voltaram a ser ateu, ou voltaram para a religião XYZ. Entende? Ou seja, regrediram na fé. Amados, entendam uma coisa. Os verdadeiros filhos de Deus não regridem na fé. Ele é fiel até o fim. Mas não porque ele é fiel nele mesmo. Ele é fiel porque Deus o mantém. Entende? Você hoje é filho de Deus e você se mantém na palavra, por quê? Porque a bondade de Deus permanece em você. E permanecerá para sempre, por quê? Porque você é filho.
O falso filho cai, ele não fica na verdade. Ele pode até ter aparência de filho, experimentar a palavra, etc, etc, mas ele não é filho de verdade, então não permanece. O filho verdadeiro permanece por quê? Porque o coração dele é terra boa. Então a palavra penetrou o coração, germinou, deu uma árvore linda, e essa árvore vai ser para sempre. Veja só esse ponto aqui, uma outra passagem muito usada para dizer que a salvação se perde. Olha só. Colossenses 1, 22 e 23. No corpo da sua carne, de Jesus, né? Pela morte, para perante ele vos apresentar santos, e irrepreensíveis e inculpáveis. Agora veja o 23. Se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé. Aí muitos pegam isso aqui e dizem assim, tá vendo? É só se você permanecer. Se você aceitar Jesus, né, por seu livre-arbítrio, você tem que se manter fiel. Tem que vir na igreja, tem que usar a roupa que a gente manda você usar, tem que ser fiel dizimista, tem que cumprir o cerimonialismo, tomar a Santa Ceia. Se você deixar, se você sair daqui da igreja, você perde a salvação. É isso que esse texto está falando? Obviamente que não. Se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido. Porque existe um grupo que está dentro da igreja e que vai regredir. Porque o coração é pedregoso. Vocês estão entendendo o ponto? O Paulo fala aqui de permanecer na fé. Não é que a pessoa escolhe permanecer na fé. Não. Só permanece na fé quem Deus quer que permaneça. Só os filhos de Deus permanecem na fé. Então Paulo coloca uma condicional porque ninguém sabe o coração de ninguém, irmão. Vamos ser sinceros? O Paulo não podia conhecer o coração de ninguém, só quem conhece é Deus. Então Paulo diz, olha, vocês, né, o Senhor morreu por vocês para apresentar vocês santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade vocês permanecerem fundados e firmes na fé. E não vos moverdes da esperança do evangelho. Foi o que aconteceu lá nos Hebreus, que nós acabamos de ler. Certamente muitos judeus estavam ali na igreja e começaram a sair da igreja e voltar para a lei. Então, eles não permaneceram firmados na fé. Mas por que eles não permaneceram? Porque eles usaram o livre-arbítrio para não querer mais Deus? Não, eles não permaneceram porque não eram filhos de verdade. Eles não permaneceram porque não eram terra boa. Era um coração pedregoso. Estão entendendo o ponto? Então, por isso que Paulo coloca essa condicional aqui. Olha, o Senhor fez santos, irrepreensíveis e inculpáveis aqueles que permanecem na fé. Agora, o permanecer não depende do homem, depende de Deus. Porque Deus mantém na fé só quem é filho dele. Pegou o ponto, né? Amado, não existe perder salvação, tá? Não existe isso. Passagens como essas aqui que nós lemos são usadas fora de contexto. Se você entende o contexto todo e coloca a visão da eleição, da predestinação, dos que são filhos e não são, dos vasos de honra e de desonra, quando você analisa tudo dentro do contexto completo, do raciocínio do evangelho, aí você entende que não existe perder salvação. Existem pessoas que nunca foram salvas, tinham cara, tinham atitudes, pareciam muito serem pessoas salvas, mas não eram. Isso acontece sim. É a maioria? Eu acredito que não. Para mim é uma pequena minoria. Mas existe. Então a condicional é isso. Olha, vocês são santos, irrepreensíveis e inculpáveis se vocês permanecerem firmados e fundados na fé. Então vamos ler de novo? Vamos lá. 23. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que é debaixo do céu, naquela época, né, no Império Romano, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. É a graça, né? Palavra do Senhor, que maravilha, né? Perceberam, meus amados, então? Amados, vejam bem, o Filho de Deus, a Filha de Deus, os eleitos e escolhidos antes da fundação do mundo, eles vão permanecer para sempre.
Entende? Eles nunca vão regredir. Eles nunca vão abandonar a fé, voltar para a lei, voltar para o ateísmo, voltar para o hinduísmo. Nunca. Sabe? Não tem como. Você é filho. Sendo filho, Deus te faz permanecer para sempre. Porque, veja, o poder dele. É ele que opera em nós, o querer e o realizar. Então não é você que se mantém na fé, é Deus que te mantém. Por que ele te mantém? Porque você é filho dele, escolhido desde antes da fundação do mundo. Todo o ponto é esse. A salvação, irmão, não tem improviso. Sabe, as pessoas pregam que Deus fica assim, ó. Deixa eu ver quem vai me aceitar, vamos lá. Ih, olha lá, teve um culto ali, o cara me aceitou ali. Então agora ele é filho. Beleza, vou colocar o nome dele no livro da vida. Aí daqui a pouco o cara não permanece, ele sai. Agora eu sou ateu de novo. Ih, vou riscar o nome dele. Poxa, que pena que ele não quis ficar comigo. Brincadeiras à parte, é isso que é pregado aí. Que Deus fica lá improvisando. Opa, deixa eu ver quem me aceitou. Opa, pá. Alguns ainda têm uma certa ousadia de dizer assim, não, tudo bem. Deus, na sua soberania, ele sabe quem iria aceitá-lo. Você percebe? Ou seja, Deus leva em conta a vontade do homem. Né? Então Deus, antes da fundação do mundo, ele sabia quem ia aceitar Jesus por livre-arbítrio. Então ele escolheu esses que ele sabia que iriam aceitar. Onde você encontra isso na Bíblia? Isso é loucura, não tem isso aí em lugar nenhum. Mas eles não querem aceitar a verdade, então eles ficam adaptando a verdade à visão deles. Está muito clara a predestinação. É vontade de Deus, é critério de Deus. Deus escolheu os seus filhos. Deus é o oleiro. Aí o cara vai e prega que Deus escolheu aqueles que ele sabia que iriam aceitá-lo. Ô, meu amado, pelo amor de Deus. Aí depois o cara vem aqui no nosso canal no YouTube dizer que eu, cristiano, estou torcendo a Bíblia. Os caras pregam que Deus leva em conta a vontade do homem para aceitar Jesus e eu que distorço a Bíblia. O Filho verdadeiro permanece para sempre. Essas condicionais que nós lemos não pertencem aos filhos de Deus. Tá? Então, aqueles que recuaram e que recuam, né, para a perdição, ou seja, que estavam na fé e voltaram para o ateísmo, ou para a lei, ou para o que quer que seja, né? Esses nunca foram filhos. Não é que perderam salvação. Nunca foram filhos. O Filho permanece para sempre. E eu encerro com Hebreus, capítulo 10, versículo 39. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição. Olha só que palavra linda. Nós não somos desses que recuam. Tem os que recuam, mas esses não são filhos verdadeiros. Esses não têm coração, não têm terra boa no coração. Nós não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para ter a alma morta no final das contas. É isso? É isso que está escrito aí? Aqui você vê que a conservação da alma está totalmente ligada à perdição. Ou seja, em oposto, obviamente, né? Está totalmente colocada em oposto à perdição. Por quê? Porque conservação da alma é salvação. Perdição é perdição. Tremendo isso, né? Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Por quê? Porque a alma do Filho de Deus é eterna. Nós temos estudo aqui, tá? Eu vou deixar embaixo do vídeo aí. Qual o destino da nossa alma e a carne, o espírito e a eternidade da alma. São 2 estudos maravilhosos sobre a alma e futuramente, se Deus permitir, teremos outros sobre esse tema. Mas já temos esses 2 estudos muito bons aí, tá? Porque, amado, veja bem, há os que recuam para a perdição, como vocês viram aqui agora, e aqueles que permanecem para a conservação da alma. Pegou, né? Entendeu aí? São 2 grupos que vocês veem aqui. Os que recuam para a perdição é porque já eram da perdição. Eram os vasos da ira, percebeu? E aqueles que permanecem, que creem e permanecem crendo, eles são da conservação da alma. São 2 grupos. São os filhos escolhidos antes da fundação do mundo e aqueles que não foram escolhidos antes da fundação do mundo. É simples assim. E não cabe a nós discutirmos com Deus. Cabe a nós recebermos
todo o direcionamento de Deus e entender, amado, que tudo isso que nós vimos aqui agora está no pleno e absoluto controle dele. Por isso nós descansamos no Senhor e o glorificamos e o agradecemos, porque somos e seremos para sempre seus filhos amados para a glória de Deus.